Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula no canal Matemática Open. Hoje nós vamos falar sobre fatoração. O que é fatoração? Como que eu faço? Bom, antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as aulas que nós postamos todas as semanas aqui, tá bom? Deixa seu joinha, não esquece, que é para você ajudar o canal a crescer e ajudar mais pessoas. Então vamos lá. Então, fatoração é uma forma matemática que eu tenho para encontrar, para dividir um número, né, em várias partes. Então, quando eu falo de fatoração, eu posso pensar assim, ó, fatorar 14 e 8. Eu venho, ó, 14. Eu vou fatorar sempre por números primos. Fatorar um número é sempre por números primos. O que é números primos? Número primo é aquele que se eu dividir por ele e por 1. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Número primo da tabuada. E vai ser o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 14 divide, o 15 divide, o 16 divide, o 17 não divide. O 19 e assim sucessivamente, tá? Então, tem N números primos. Se nós olharmos na tabuada, os números primos, ele não está composto, presente na tabuada, exceto o número 2. Os demais não estão presentes na tabuada, mas isso aí é só é uma observação, né? Mas vamos lá. Então, quando eu falo em fatorar um número, eu vou fatorar sempre por números primos. Então, eu vou começar por quê? Pelo menor número primo e vou aumentando conforme eu não conseguir dividir aquele que eu comecei. Então, o primeiro número primo, menor número primo, é o 2. Então, ó, 14 dá para dividir por 2? Dá. 14 dividido por 2 dá 7. E 8 dividido por 2 dá 4. Depois, eu ainda tenho algum número que divide por 2? Tenho sim. Então aqui, ó, o 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 7, eu faço o quê? O 7 eu copio ele porque não dá para dividir. Ainda tem algum número que divide por 2? Tem sim o próprio 2. Então 2 dividido por 2 dá 1. E o 7 eu vou copiar. Agora eu vou, não tem mais número que divide por 2. Aí eu vou procurar o 3. 7 dividido por 3 não dá. 4 dividido por 3 não dá. Ou melhor, 7 dividido por 4 não dá. 7 dividido por 5 não dá. Mas se eu pensar que ele é um número primo, então você vai dividir por ele mesmo. Então 7 dividido por 7 é igual a 1. E aí nós chegamos no nosso resultado final. Ou seja, eu posso falar que 14, fatorar 14 e 8, né? Eu posso falar que eu posso representar ele dessa forma aqui. O número 10 e 20 é a mesma coisa. Eu vou fatorar ele de 2 em 2. Ó. O primeiro número é o 2, porque é o primeiro número primo. Então vai ser 10 dividido por 2 dá 5. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda tem um número aqui, ó, 10 e 5. 10 dividido por 2 ainda dá para dividir. Ó. Dá 5, 5 não dá, eu copio ele e aqui vai dar 5. 5 também é um número primo. Então, o próximo número que eu posso dividir aqui é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1 e dá 1. Então, fatorei. Fatorar é isso aqui, é dividir o número em partes. Pequenas partes, né? Que é isso aqui, tá bom? E por fim aqui, ó, 50, 48 e 9. 50 dá para dividir por 2? O primeiro número primo dá. Então, aqui vai ficar 25. Aqui vai ficar 24. E aqui vai ficar nada, né? Porque 9 não divide por 2, então eu copio ele. Ainda dá para dividir? Dá o 24 aqui, ó. O 24 dá, então dá para dividir por 2. 25 eu vou copiar. O 24 vai ficar 12. E o 9 eu vou copiar. Ainda dá para dividir por 2? Dá sim, porque o 12 divide por 2. 25 eu vou copiar. O 12 vai ficar 6. E o 9 vou copiar ele. Dá para dividir? Ainda dá, porque o 6 é divisível por 2. Então vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2 dá 3. O 25 eu copio e o 9 eu copio. Agora não dá para dividir por 2 mais, porque 25 não divide por 2.
o 3 não divide por 2 e o 9 não divide por 2. Qual é o próximo número que eu consigo usar aqui? O próprio 3, né? Porque o 3 é primo e é o próximo número após o 2, é o sucessor de 2. Então, vamos lá. Ó. Então, vai ser 3. 25 dividido por 3? Não dá. Então, vou copiar ele. 3 por 3 vai dar 1 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Ainda dá para dividir por 3, porque eu tenho um 3 aqui ainda, né? Então, aqui, ó, 25 eu vou copiar, colocar o 3 aqui. 1 não divide mais, o 3 por 3 vai dar 1. Agora o próximo é o 5. Então, 5 dividir 25 por 5 dá 5. Aqui vai ser 1 e aqui 1. E 5 por 5 vai dar 1, 1 e 1. Tá? Então, veja só. Às vezes, nós fazemos vários passos para conseguir fatorar um número. Para a gente finalizar, eu vou colocar aqui no meio, aqui, ó. Vou colocar 120. Vamos fatorar 120 e ver como nós podemos representar ele. Porque o intuito de fatorar um número é exatamente a representação dele. 120 dividido por 2. Vou colocar em amarelo. 120 dividido por 2 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Opa! E 15 dá para dividir por 2? Não, mas dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 5, o próximo número dele é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu posso falar que 120, eu posso falar que é igual a 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Ok? Vamos ver se dá, ó. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 5. 24 vezes 5. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Viu que nós chegamos no mesmo resultado? Então, veja só. Quando eu fatoro o número, quando eu multiplicar ele de volta, os números fatorados, eu tenho que chegar no mesmo resultado que eu tenho aqui em cima. Tá bom? Se eu não chegar nesse resultado, então minha fatoração está incorreta. Então, fatorar um número é isso, é dividir o número em partes iguais, mas ele não pode fugir do valor original dele. Ok? Gente, muito obrigado por essa aula. Gostou? Curta, compartilhe e até a próxima aula.